palavra é sua. Muito obrigado, gente. Eu queria só um passador de... Opa, tá aqui, desculpa. Tá aqui. Eu queria começar fazendo um agradecimento para o Marcos, da Waterframe, que gentilmente me convidou para vir aqui para falar um pouco para vocês sobre a importância justamente de compatibilizar diversos sistemas construtivos, e acho que nada mais interessante do que um lugar como esse, que é um lugar que mostra várias empresas integrando seus sistemas construtivos. Tá? Contando um pouquinho sobre mim, né? O Eric falou rápido, mas eu sou engenheiro civil, formado na Poli, comecei com construção pesada, depois fui para obra de saneamento, fundei a Novatec há quase 20 anos atrás, depois fundei uma série de empresas ligadas na área de construção, reforma, crédito de carbono. Tive a Casa Aqua, que era um projeto de construção para disseminar a construção sustentável. Depois, em 2019, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar da Casa 24 Horas, foi uma casa que a gente montou na FECOM em 24 horas. Tá? Em 2022, escrevi um livro sobre sustentabilidade, onde eu estava contando para você, né, que a gente resolveu realinhar um pouco a empresa, mas eu deixei um livro, um legado aí para o Brasil sobre sustentabilidade. E esse ano assumi como vice-presidente de marketing da Proacústica, que é uma associação que tem como objetivo promover ambientes mais saudáveis e com menos barulho. Tá? Um pouco da Inovatec, da empresa que eu sou o fundador. A gente tem um histórico aí já predominantemente de mercado imobiliário, com mais de 250 clientes, mais de 1.000 empreendimentos assessorados, e é uma empresa de engenharia multidisciplinar, que a gente faz vários prédios. Esse aqui é o icônico Delfim Moreira, lá no Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do Brasil. Foi comprado na planta a R$100 mil, e parece que já teve um vendido a R$140 mil o metro quadrado. Tá? É o último terreno do Leblon. A gente teve a oportunidade de fazer isso junto com a Gafisa, enfim, uma série de outros projetos. Tá? Especificamente em acústica, que é uma das nossas unidades de negócio, somos uma das 21 empresas acreditadas pelo Qualilab, que é um programa de qualificação de laboratórios de acústica promovido pela Proacústica, com esse histórico de com aproximadamente 500 projetos assessorados, e eu vou contar um pouco para vocês aqui do que a gente viu ao longo desses 500 projetos. Tá? Resumindo, a Inovatec é uma empresa de engenharia multidisciplinar, a gente atua em todas as fases, né? Projeto de instalações, junto com a SOP, estamos com as obras da AN lá, um monte de obra andando, né? Então a gente acaba atuando de maneira multidisciplinar, mas hoje o meu foco aqui é falar um pouco mais da especificação de sistemas de alvenaria, com ênfase na acústica, que foi a encomenda que o Marcos me fez. Posso falar de várias outras coisas e adoro falar de viagem, então se tiver uma palestra sobre viagem, me chama que eu gosto de falar também. Então, o que a gente aprendeu ao longo desses anos todos? Tá? Eu acho que esse espaço aqui representa muito isso e é muito do que eu acredito. O nosso mercado é um mercado extremamente fragmentado. Então, a gente tem várias disciplinas divididas em várias etapas e a gente acaba criando essas ilhas operacionais, né, Dani? Que a gente fala bastante, né? A Daniela da Impro, especialista em projeto em vedações, e a gente de vez em quando se lamenta um pouco sobre o quanto o mercado sofre com essas ilhas operacionais. Então você está lá no final, aí alguém muda de ideia, volta tudo, começa tudo de novo. E a gente aprendeu isso ao longo dos anos e falou, pô, isso não pode ser assim, a gente precisa fazer de um jeito diferente. Tá? Então, a gente está cansado de ouvir essas frases em projeto, eu não vou aqui ler todas, né? Porque certamente alguns de vocês já se identificam com essas questões, principalmente às vezes quem está na ponta, vocês fazendo o kit, sempre entra atrasado, né? Sempre, deveria entrar antes, né? Especificação de bloco acústico também, por que tem que entrar lá na construtora, por que já não entra logo no começo na concepção, né? E eu fiz um estudinho aqui, né? Aqui também algumas frases de referência para que vocês já devem lembrar, quem trabalha em projeto lembra de tudo isso aqui que acontece. Então o que eu quero dizer é que o nosso mercado é um mercado que tem uma ineficiência gigantesca. Tá? E o meu papel aqui como fundador da Inovatec, todas as iniciativas que eu defendo e que eu atuo, é para reduzir a ineficiência do nosso mercado. Se o nosso mercado for mais eficiente, ele naturalmente vai desperdiçar menos, vai sobrar dinheiro para qualificar as construções, vai sobrar dinheiro para comprar bloco acústico, né, Marcos? E vai sobrar dinheiro para fazer tudo. Então, o gargalo está na ineficiência, tá? Aqui um estudo rápido que eu fiz, só para colocar isso em números, tá? Um projeto ineficiente, quando ele começa a atrasar,
Tá, isso aqui, ó, R$ 7.500 o metro quadrado, inflação aumentando aqui e o custo de capital. O projeto, quando atrasa um mês, ele pode significar um custo de R$300 mil ao mês para o incorporador só de custo de capital, tá? Conforme você vai mexendo nas contas. Então a minha pergunta é a seguinte: será que vale a pena economizar em projeto? Um mês que atrasa o lançamento, um mês que atrasa a obra, gasta 300 pau, 400 pau. Então, eu defendo muito a eficiência desde a etapa inicial, porque isso aqui, para quem conhece um pouquinho de mercado imobiliário, esse é o momento de exposição de caixa máximo do incorporador, que é quando ele compra o terreno e ele ainda não tem o financiamento bancário. Então aqui, ou ele está com capital próprio, ou ele está pegando dinheiro a 15%, 20% no fundo imobiliário, para depois trocar o financiamento na construção. Então é aqui onde o custo do capital é mais alto, no momento de especificação, que é onde todas essas soluções que a gente está vendo aqui devem nascer. Essas soluções nascendo em obra, elas acabam ficando sempre com uma eficiência prejudicada, né? A maior eficiência, a maior eficácia é quando a gente pensa desde o começo, tudo integrado. Tá? E é um pouco do mantra da nossa empresa, né? Integrar, integrar, integrar. É isso que a gente acredita e é isso que a gente acorda todo dia. E, de novo, eu fico muito feliz de ver um shaft de drywall dentro de um espaço de alvenaria. Por quê? Porque é o mais eficiente, é o que tem que ser. E com pré-fabricado e com tudo que tem direito, tá bom? Um pouco do... Acho que as pessoas estavam falando com o Marcos antes de começar, né? Esse dado a gente pegou no IBGE, na PNAD de 2022, 95,5% das moradias do Brasil são em alvenaria, tá? Então, a gente... Eu, falando em nome aqui da Proacústica, e mesmo da Inovatec, eu acredito que tem espaço para todos os sistemas construtivos, não tem um sistema melhor ou pior. Então, às vezes você vai num lugar e o cara, não, porque o meu sistema é bom e o dele é ruim. Não é assim. Tá, ou seja, a gente olha 95% das construções sem alvenaria, então a gente vai dizer que a alvenaria é ruim? Pô, então é um pouco esquisito, né? Acho que é um pouco de prepotência dizer que 95% dos incorporadores do Brasil são burros e não sabem escolher esse sistema construtivo. Acho que não é bem por aí. Eu acho que tem sistemas mais eficientes, menos eficientes e adequados para cada situação, que é exatamente o que a gente acredita. Então, todos os sistemas construtivos são eficazes. Todos os sistemas construtivos, se bem aplicados, vão trazer bons resultados. Então, cabe a nós, que somos vetores e protagonistas desse setor no Brasil, a gente ajudar o mercado a especificar os melhores sistemas construtivos e os mais eficientes para cada solução. Tá? Então, quando a gente fala de vedações, né, falando especificamente de acústica, dificilmente a gente encontra uma parede como essa que está aqui, assim, né? Sempre tem, né, Dani? Sempre tem um monte de coisa passando dentro, entendeu? Então, essa aqui é um exemplo, uma foto que o Edu tirou, né, Edu? O Edu, engenheiro nosso lá da Inovatec, tirou essa foto, obrigado, ajudou a preparar. Que isso? Então, você tem revestimento, você tem tubulação, você tem shaft passando, tem instalação aqui da churrasqueira e tal. Então, essa é a realidade que a gente vive. Então, a gente especificar uma solução de um único material, de um único componente, sem pensar em sistema, a gente estou especificando o pneu do carro sem saber se o carro é um carro Fórmula 1 ou se é um Fusquinha. Eu tenho que pensar no sistema. Então, acho que é um pouco do que a gente defende. É como pensar na especificação de blocos, que eu acho que é o tema principal aqui de alvenaria, mas pensando em sistema, não pensando especificamente no produto. Tá? Então, uma outra foto. Então, a gente tem aqui instalações elétricas passando, né, e assim por diante. Tá? Então, o que eu trouxe aqui agora, né, depois dessa primeira introdução, é um pouco... Isso aqui é de vocês, né? Então, é a obra da Amy, isso aí. Né? Qual obra que é essa aí, Edu? Tudo bem. Peguei de surpresa. Não estava ensaiada essa, eu peguei de surpresa. Mas, enfim... então eu trouxe aqui um pouco de aprendizado e contando um pouco do que a gente viu ao longo desse tempo todo, né? Então, como por ser uma empresa multidisciplinar, a gente tem o pessoal de gerenciamento que está lá na obra acompanhando e volta e retroalimenta, e aí quebra o pau lá na empresa porque o projetista fez besteira, tal, vai e volta. Então a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e compartilhar com o Brasil essa visão multidisciplinar que hoje são poucas empresas que estão conseguindo enxergar dentro da mesma unidade de negócio. Tá? Então, o bloco é um dos componentes da parede que afeta o desempenho acústico.
tá? Então, tem vários outros itens, né? Os elementos estruturais, as instalações elétricas, as dimensões da parede. Então, a gente tem um caso de um cliente que ligou para a gente revoltado porque ele especificou um bloco acústico e não passou no ensaio, né? Por que não passou? Porque era uma parede de 7 metros de comprimento e pelo tamanho da parede, ela acabou não passando na acústica. E o problema não estava nem na parede, na verdade, estava na porta. A porta de um estúdio para o outro, né, aquele estúdio estreitinho, 3,5 metros por 7 e pouco, o problema estava na porta. A porta deixava passar barulho de uma unidade para o outro. Então, o bloco é só um componente, ele não é responsável. E, às vezes, o bloco, ele pode ser o vilão, né? Esse bloco acústico é uma porcaria. Aí ele liga para o Marcos lá e fala, Marcos, é uma porcaria, isso aqui não isola nada. Mas o problema não está no bloco, o problema pode estar no sistema. Então, sempre a gente olhar de maneira sistêmica, tá? Então, vou trazer aqui são os requisitos da norma de desempenho, tá? Vou passar muito rápido, meu objetivo aqui não é ficar nos mínimos detalhes, mas basicamente tem um DNTW, que é um item medido em campo, e o RW é um item medido em laboratório, que é basicamente o quanto reduz de um lado para o outro. Tem barulho aqui, tem um ouvido aqui, o quanto que reduz de um para o outro. Basicamente, quando a gente está falando de vedações verticais, o que a gente quer é isso, é que reduza o ruído de um lado para o outro. A gente está falando de isolamento, tá? Só para não confundir, porque às vezes pensa do ruído de laje, às vezes a gente pensa em outras coisas, nós estamos falando aqui de barulho que passa de um lado para o outro, tá bom? Então, um pouco do que a gente aprendeu, tá? Os furos para instalação de tomadas, tá? Isso é uma coisa que é super básica, acho que todo mundo sabe disso, mas eu vou repetir mais uma vez. Se a gente tem duas caixinhas de elétrica, uma de um lado e uma do outro apartamento aqui do outro lado, as duas alinhadas, a gente vai ter um problema de acústica, porque o som vai passar por dentro da caixinha e aqui é vazio, né? Aqui é um oco, tá? Então a gente vai ter problema de acústica. A não ser que compre bloco da Alterplan, que aí tem um septo no meio, eu já vou falar isso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas a gente tem um problema. E a gente fala isso, todo mundo fala, cansa de falar, e a gente está cansado de pegar projeto que tem caixinhas de elétrica alinhadas. Então é uma coisa básica e a gente já viu muito isso acontecer. Por quê? Pela questão da integração da cadeia produtiva, a integração de projeto. A acústica especifica, aí tem que passar pela coordenação de projeto, a coordenação de projeto tem que alertar o projetista de instalações, o projetista de instalações tem que fazer, a coordenação tem que checar se foi feito, aí vai para a SOP vai fazer o kit, esquece que tem que estar desalinhado, corta o cabo diferente, tamanho diferente, e aí chega lá na obra, já era. Tá? Ou pode acontecer tudo isso e chegar lá na obra e o projeto, o empreiteiro de mão de obra está acostumado, sempre fez do mesmo jeito, foi lá, não viu, e a gente tem um problema. Tá? Então, é o que eu estou dizendo, o grande desafio, as soluções não são soluções complexas. A solução é básico, né? Pode ajudar. Desloca um pouquinho, tira de um bloco, coloca no outro, está tudo certo. Agora, a execução disso ela tem uma complexidade muito grande por conta da falta de integração do nosso setor. E é isso que a gente trabalha usando BIM, tecnologias e conversando com as pessoas para trazer esses detalhes. Uma outra coisa que a gente aprendeu ao longo desses anos é a questão da esquadria. Tá? Então aqui a foto não está muito boa, mas para vocês verem uma questão de fresta aqui. Aqui é a parede, porta e a espuma de PU. Tá? Então o que acontece? A fresta é o inimigo número 1 da acústica. Então, de novo, um bloco acústico que foi, infelizmente, julgado como o grande vilão da acústica, mas o problema estava aqui na espuma de PU, porque a espuma de PU para colar o batente na alvenaria, ela é tão importante quanto a alvenaria, quanto a porta. Então o som passava pela espuma de PU. Então esse é um item super importante também, e tem um outro item que é a fixação dos caixilhos, tá? Fixação dos caixilhos, o caixilho parafusado, ele gera uma ponte que transporta a acústica e o ruído e começa a vibrar na estrutura. Ele é um grande vilão. Tá? Então, o que acontece? Um caixilho parafusado na alvenaria, ele tende a transmitir o ruído de fora para dentro pelo parafuso. Tá? O caixilho vibra o parafuso vibra a alvenaria, o som passa para dentro.
Tá? E tem uma outra coisa também que é o projeto de caixilha. Todo esse monte de pecinha que está aqui dentro, além de ter a função de garantir que a esquadria corra, tal, tem uma função acústica também. Existe um desempenho acústico previsto para o caixilha. Então, de novo, falando de sistema. Tá? Então, é muito uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo, que apesar... mais para frente eu vou mostrar um pouco os ensaios que mostram que às vezes mesmo com bloco acústico, se o caixilho não está bem dimensionado, bem executado, tem problema. Então tem que pensar como sistema. Um outro ponto importante, que às vezes a gente percebe que tem oportunidades que são desperdiçadas de melhorar a performance dos edifícios, são os pilares. Então vejam aqui, um edifício de estúdios que tem uma parede grande atrás da cama aqui com um pilar e uma parede sem pilar. O pilar, por ter uma massa de concreto muito grande, ele é muito bom para acústico. Uma diferença de 5 decibéis de NTW é uma super diferença. Tá? 5 decibéis é muita coisa. É um diferencial grande para você dormir bem ou mal. Basicamente pela posição dos pilares. Tá? Eu não estou dizendo aqui que os calculistas devem colocar pilar à torto e à direito. Mas se a gente está pensando de maneira integrada, desde o início do projeto, no caso do estúdio é muito difícil, mas os apartamentos maiores você consegue repensar um pouco o layout para deixar as zonas mais críticas perto dos pilares, a cabeceira da cama perto do pilar. Entendeu? Dificilmente você vai colocar uma televisão, alguma coisa. Então, por que não deixar a cabeceira da cama perto do pilar? Tá? Isso pode ajudar muito na acústica. E aí o que acontece? Sobra dinheiro para poder comprar bloco acústico onde realmente precisa. Tá? Então, um pouco de como a gente enxerga. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó. Então, você tem aqui 45 decibéis e aqui um pilar no canto aumentou para 50. Aumentou 5 decibéis simplesmente pela posição do pilar. Tá? Então, é importante a gente lembrar dessas coisas. Tá? Aqui um outro exemplo, né? Que a gente tinha aqui um bloco de 19, né? Tem aquele ditado popular no mercado, não, bloco de 19 passa, bloco de 19 vai de boa que passa na acústica, nem sempre, tá? Dependendo do tamanho do ambiente, às vezes o bloco de 19 não passa, tá? Principalmente se for classe C, tá? Que é uma alvenaria comum. E aí é interessante ver que aqui, né, como tem pouco aqui, né, só um pouquinho de bloco de 19, aqui passa, mas passa por causa do pilar, não por causa do bloco. Tá? Então a gente ficar atento em relação a essas questões e a esses ditados populares aí de que, não, isso passa, pode ir tranquilo que passa, não é bem assim, tá? Aqui um outro exemplo de um layout, na nossa opinião, bem bacana, né? Porque você tem dois... Então quem for comprar estúdio, compra estúdio com pilar na cabeceira da cama, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês. Bom, então... Pilares e blocos acústicos estrategicamente posicionados são conforto acústico e redução de custo. Então, o que eu quero dizer aqui, já que o pilar está ajudando, não vamos economizar no bloco, entendeu? Vamos comprar um bloco, compensa uma coisa com a outra. Dá para fazer um negócio ajeitadinho, sem gastar muito. Tá bom? Alvenaria. Tá? Esse aqui é um outro caso interessante que a gente trouxe. Tá? Um edifício não muito alto, 18 pavimentos, tá? Onde especificou o classe A, que é a resistência maior até uma determinada altura, e o classe B para cima. Tá? Então, o que acontece? Do primeiro ao 14º pavimento, como é classe A, que ele é mais pesado, ele passa na acústica. Tá? Só que o classe B não passa. Tá? Então, o que a gente propõe aqui nessas situações? As situações é a seguinte: quando for escalonar o edifício, já pensar na acústica para poder justamente remanejar, eventualmente repensar um pouco esse cálculo estrutural para usar o bloco aonde precisa, o bloco acústico onde precisa. Então essa solução aqui, que era uma solução onde inicialmente o cliente queria marretar de colocar bloco acústico em tudo, a gente falou, não, mas vamos usar alguns elementos com bloco estrutural e a gente usa o bloco acústico só onde precisa. Tá? Isso é uma economia aí da ordem de 40% no custo de bloco acústico, simplesmente de pensar em brincar com as resistências dos blocos e também com o desempenho acústico. Tá? Então é uma outra coisa que aparece bastante com edifícios de alvenaria estrutural mais altos, de brincar com a resistência do bloco também, isso é uma coisa importante. Tá? Então, um pouco de resuminhos, tá? Então os blocos de 19
Então, sempre perto do limite, às vezes passa, às vezes não passa. Tá? Tem a questão dos revestimentos, que é uma coisa que eu queria dizer também. Tá? Que quando a gente parte uma solução acústica, de bloco acústico, a gente tem algumas tranquilidades. Então, uma tranquilidade é a questão da caixinha. Tá? Então, às vezes, a caixinha você pode colocar em qualquer lugar, porque o bloco tem um septo aqui no meio. E esse bloco, ele segura o septo. Então a gente consegue ficar despreocupado em relação à posição da caixinha. E tem uma outra questão também em relação aos revestimentos. Tá? A gente tem alguns clientes que a conta não está apertada. Então, você fala assim, eu vou colocar lá um bloco classe C e vou colocar 2,5 de cada lado de revestimento, vou colocar argamassa, vou caprichar na argamassa e tal. Tudo bem, você está perdendo 5 centímetros, você está perdendo 2,5 de cada lado. Se a gente está num apartamento de altíssimo padrão, 5 centímetros não tem problema. Agora, quando o apartamento é pequeno, às vezes 5 centímetros você começa a não conseguir mais atender critério de norma de desempenho de tamanho de bancada, de giro de cadeira de rodas e tal. Então, às vezes dá problema, esses 5 centímetros fazem falta. Tá? Então, é importante ficar atento que quando a gente melhora a especificação de desempenho do bloco, a gente pode relaxar um pouco mais nos revestimentos. Quando o bloco é pior, a gente tem que se preocupar mais com os revestimentos. Basicamente, uma coisa bem assim, lúdica, né? O objetivo aqui não é ficar dando super aula de conforto e de acústica, mas é uma ideia geral. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem? Contar um pouco de ensaio, né? A gente, na Inovatec, eu tenho uma coisa muito forte de medir, né? Porque eu acho que a gente, como empresa de consultoria, a empresa de consultoria, se o cara tiver uma boa lábia, né, e eu, modéstia à parte, tenho uma boa lábia, você convence o cara, entendeu? Mas e aí? Vai medir, vamos ver se funciona mesmo, entendeu? Então a gente é muito de medir, a gente mede lumínico, mede acústico, a gente vai nas obras fazer gerenciamento, a gente gosta de medir muito o que a gente faz, tá? Então aqui alguns exemplos, tá? Então você tem aqui um apartamento pequeno, né? Com uma esquadria boa até, você vê que até o fechamento da obra final de compressão e tal, mas o bloco de 43, a esquadria de 33, o resultado é 35. Então a gente tem que pensar muito na execução, tá? Porque às vezes a gente a gente pode pensar nessa composição. Eu vou melhorar um pouco o bloco, vou piorar um pouco a esquadria e pode ser que não dê certo, ou pode ser que dê certo. Então, de novo, pensar em sistema. Toda vez que a gente percebe grandes oportunidades dos nossos clientes ganharem muito dinheiro, economizarem uma grana pesada quando eles pensam em sistema. Quando os nossos clientes pensam isoladamente, eu vou pensar na esquadria, depois eu vou pensar nos blocos, normalmente eles perdem dinheiro. Tá? Então tem que pensar integrado. Exato. Né? Assim, uma obra hoje é 50, 60, 70 milhões, uma compra de esquadria é 5 milhões. Entendeu? Um cheque de esquadria ali, 5 milhões. Tá? Então tem que ficar atento em relação à integração dos sistemas. Tá? Aqui também um outro exemplo de ensaios. Tá? E aí um pouco do que a gente já fez de ensaio, tá? Então a gente tem o nosso banco de ensaios, ele não é muito grande, mas é uma amostra já de 100 obras que a gente ensaiou ao longo desses anos todos. Tá? Então a gente tem o próximo slide aqui, peraí. Tá? Eu acho que uma coisa importante assim, que é dado concreto. Então assim, eu não estou aqui fazendo propaganda de ninguém, estou só dizendo o dado que a gente mediu, porque a gente gosta de medir. Tá? Então quando tem bloco acústico, é vida. Então em paz de espírito, e o que eu estou dizendo é saber usar bem o bloco, que ele é mais caro. Evidentemente ele não é o mesmo preço do bloco classe C, mas a gente escolhendo, como eu disse em toda a minha fala, os ambientes corretos onde a gente vai precisar de performance, aqui passa. Tá? E os blocos de vedação, mesmo os blocos de 19, que tem essa lenda de que o bloco de 19 passa, que vai de boa na acústica, quando a gente vai medir mesmo, 63% dos caras não passaram. Tá? Ou seja, é quase 2/3 dos nossos clientes não passaram na acústica com essa lenda de que bloco de 19 passa. Tá? Então, temos casos que passaram. Tudo bem, aí acho que tem que dizer para o cliente aonde ele quer estar, entendeu? Ele quer estar arriscando ou não quer estar arriscando, tá? E justamente fazer esse pensamento de maneira sistêmica, tá bom? Bom, acho que a parte técnica eu estou encerrando aqui, agora eu vou falar um pouco sobre a associação da qual eu faço parte, tá? Eu sou vice-presidente de marketing da Proacústica, inclusive agradecer, né, o convite, porque
O Marcos não só convidou a mim como representante da Inovatec, mas também convidou a associação como apoiadora desse evento. Tá? É uma associação que ela é dividida em vários grupos. Tá? Então eu sou responsável aqui pela parte de marketing, mas ela tem várias publicações e estudos muito aprofundados. Tá? Então, vou passar um pouco mais para frente quais são os estudos, mas esses grupos de trabalho atuam muito. Então, quem aqui for de construtora, for de escritório de projeto, quiser se aprofundar um pouco mais nas discussões, quiser participar ativamente de como esse mercado está se movimentando, a gente faz um convite aqui para participar da nossa associação. Isso aqui é uma coisa importante para todos vocês aqui. Existe um programa de acreditação dos laboratórios que fazem os ensaios, tá? Porque isso tem que ser acreditado segundo normas internacionais. Então, tomar cuidado para contratar, porque se você contrata um laboratório que vai lá e não está acreditado, ele pode dar um ensaio para você dizendo que passa e o perito vai chegar lá depois e vai falar que não passa. Tá? E a acústica, gente. Hoje, antes de vir para cá, eu estava num cliente, um apartamento lindíssimo, 1.000 metros quadrados, né, um duplex e problema de acústica. Então, assim, a acústica incomoda todo mundo, tá? De todos os níveis sociais. Então, começamos com 16, hoje somos 21, para esse ano de 24 estamos com 35, então tem opção, ou seja, a associação tem como objetivo fomentar muitas empresas e laboratórios para que façam isso. Tem várias dicas, é só entrar no site, tá? Proacústica.org.br. Então, assim, eu quero saber mais sobre acústica básica, tem um manual lá. Eu quero saber mais sobre contrapisos, quero saber mais sobre escola, quero saber, todos esses já existem várias publicações lá que elas são gratuitas e abertas para todo mundo. O ano que vem nós vamos ter o Internoise, que é o maior evento de acústica do mundo, vai ser aqui no Brasil, então acompanhem, e vai ser a Copa do Mundo da Acústica, vai acontecer em agosto do ano que vem aqui no Brasil, e eu tinha 35 minutos para falar, acho que deu, né? Eu tenho que atrasar. Obrigado a todos aí e eu estou à disposição para responder algumas dúvidas ou algumas questões.